E aí, galera, eu me chamo Carlos Adriano e hoje a gente vai estar mostrando aí, né, os resultados de um experimento que a gente fez no laboratório de Física 4 sobre óptica geométrica. Como eu já havia dito, eu me chamo Carlos Adriano, né, sou acadêmico de licenciatura em Física pelo Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas, e vou estar mostrando a vocês os resultados e todo o procedimento experimental do de um experimento que a gente realizou em laboratório, referente à óptica geométrica. Para a gente compreender melhor o que foi feito, os procedimentos e tudo mais referente às atividades experimentais, a gente precisa de algumas noções, né, em alguns conteúdos específicos. Um deles é reflexão. Bem, o que é a reflexão? A reflexão, né, é quando um um raio de luz, né? Ele incide sobre uma determinada superfície, certo? E essa superfície vai refletir parte do raio que foi emitido, que chegou nela. Por exemplo, na figura aqui a gente tem que teve aqui um raio incidente, né? Ele veio, bateu na superfície, certo? E foi refletido, né? Aí a gente constrói essa figura aqui. Nessa figura a gente tem a presença desse ângulo e desse ângulo, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, certo? E de acordo com a teoria referente sobre reflexão, esses ângulos eles vão ser iguais. E é isso que é a reflexão. Reflexão difusa. Quando que eu vou ter uma reflexão difusa? Reflexão difusa, ela segue o mesmo princípio da reflexão comum, né? Só que no caso da difusa, eu vou ter uma superfície rugosa, que ela não é totalmente plana, não é totalmente certinha, certo? Então, o raio luminoso incidente, ele vai atingir uma superfície que provavelmente pode estar inclinada, né? Tipo, nessa superfície vão existir várias inclinações decorrentes dessa rugosidade do plano, certo? E aí vão ser emitidos feixes, né, de luz é, com várias angulações diferentes. Mas isso se dá em conta somente por causa dessa irregularidade do plano. Temos também a refração, que é quando eu tenho uma onda, certo? E essa onda, ela vai vir em determinado ambiente e ela bate sobre outro ambiente e ela sofre uma distorção. Como vocês podem observar nessa imagem, ó, tá vindo aqui a onda, certo? Passando de uma superfície, que nesse caso seria o ar, para a água. Quando ela passa para a água, ela sofre uma distorção no caminho que ela estava percorrendo. É como se ela inclinasse, certo? Então, ela vai, a partir desse novo ambiente, ela vai para uma outra direção. Tem um outro exemplo aqui que ilustra, né, usando o gráfico, igual a gente viu na reflexão. Eu tenho um raio vindo aqui, uma onda, certo? Que está no meio A, e ela vai passar para o meio B. Observem, ó, que ela sofre uma leve inclinação quando passa de um meio para o outro, certo? Isso é que a gente chama de refração. Isso se dá em conta, geralmente, da velocidade, né? Você tem uma onda vindo com determinada velocidade aqui, quando ela passa para outro meio, para um meio diferente, ela vai variar a sua velocidade. Então, vai haver essa distorção, né, na projeção que esse objeto, que essa onda faria. Aí aqui a gente pode observar de novo, né, a presença de ângulos.
eu tenho um ângulo aqui incidente e eu tenho um ângulo aqui refratado. E diferente da reflexão, esses ângulos eles são distintos, são ângulos diferentes. Aqui é o que geralmente a gente consegue encontrar, né? Vocês podem observar que eu tenho um raio incidente aqui vindo nessa direção. E aí, parte desse raio vai ser refletido. A outra parte que continuaria reto aqui, se fosse o mesmo meio, muda um pouco de direção por conta da refração. Esse é algo mais comum que a gente pode encontrar. Tipo, é muito fácil de você conseguir ver essas coisas. Você está observando um raio de luz, né? Parte dele é refletido. Vamos pegar um exemplo, o raio do sol. Bate na água, parte dele é refletido e volta para o mesmo meio, e parte dele entra dentro da água. Ela passa de um meio, passa para outro meio. E essa parte que passou para o meio da água, ela sofre uma inclinação, que é o que a gente chama de refração. Ela muda um pouco o seu percurso normal. Aqui a gente tem a lei de Snell, né? Que é a lei que regulamenta esses casos da óptica geométrica, certo? E essa aqui é a fórmula que a gente tem. Vocês podem relacionar ela com o gráfico aí, tá certo? Outro conteúdo que a gente precisa compreender também, pelo menos um pouco, para entender o que foi feito no experimento, é referente a lentes, né? Lentes a gente vai ter dois grupos, basicamente, são lentes convergentes e lentes divergentes, né? As convergentes podem ter essas três aparências aí e as lentes divergentes podem ter essas três aparências aí. São as mais comuns de se encontrar, né? As lentes divergentes, elas vão convergir, né? A distorção dos feixes luminosos, como vocês vão ver mais na frente nas fotos que a gente fez do experimento. E as divergentes vão divergir os feixes luminosos. Vocês vão poder observar também mais na frente quando a gente estiver na parte de resultado dos experimentos. Bom, vamos lá para o primeiro procedimento experimental, né? E ele tem aí esses objetivos, que é compreender os princípios básicos da óptica geométrica, verificar a propagação retilínea da luz, verificar as leis de refração e reflexão, que é o conteúdo que eu já passei para vocês de forma simples e resumida, né? E 4, visualizar o fenômeno de reflexão total e analisá-lo. Os materiais utilizados foram esses, né? Se vocês quiserem ler todos eles, vocês podem pausar o vídeo. Esse aqui foi o arranjo experimental base que a gente utilizou nesse experimento, né? E aqui é uma foto desse arranjo experimental base que a gente fez durante a aula do laboratório. Aqui é um outro perfil do arranjo experimental. Tá, e agora vamos para as etapas dos experimentos. O experimento ele foi composto de 4 etapas, né, que foi a verificação dos princípios de propagação da luz, a verificação das leis da reflexão em espelhos planos, né, verificação experimental das leis de refração e a verificação experimental da reflexão interna, que condiz basicamente com os objetivos que já foram citados, né? Vamos agora aos resultados que a gente encontrou através dessas práticas. Primeiro, quanto à verificação dos princípios de propagação da luz, né? A gente montou o arranjo experimental certinho, e a luz, a gente deixou o arranjo de forma com que a luz saísse, né, desse espelho finalzinho aqui e chegasse nesse perfil. Esse perfil, ele é que vai transmitir para a gente as medidas. É através dele que a gente vai encontrar essas medidas referentes à reflexão, refração e tudo mais. Aí, novamente, uma foto dele, né? Do objeto que a gente usou para medir os feixes de luz que estavam sendo emitidos.
Aqui, né, como vocês podem ver, foi os dados que a gente obteve através do experimento, certo? O experimento consistia em fazer basicamente isso. Você projetava a luz, né, e girava essa escala aí, esse objeto aí, para determinado ângulo. E você podia perceber que o raio refletido era igual ao que incidia no espelho. A gente observou isso para tamanhos de 20, de 30, 40 e 50 graus. Aqui é o de 30 graus, como vocês podem ver, e o de 40 e o de 50. Observem que o feixe de luz ele entra com uma inclinação de 50 graus e ele vai sair, né, o refletido vai sair também com uma inclinação de 50 graus, comprovando aí a teoria referente à reflexão, que o ângulo de incidência e de reflexão são iguais. E aqui foi referente à refração. Lembra que eu falei que a refração desviava um pouco, né, o feixe de luz? A gente colocou aquele mesmo objeto redondo com ângulos de 20, 30, 40, 50 e 60, e a gente obteve ângulos de refração distintos dos de incidência, né? Observem que o de 20 graus, né, o ângulo de refração referente a ele foi de 15, né? Então não foi igual, então não foi considerada reflexão, né? Até porque ele passou de um meio para o outro. Então, esses aí foram os resultados que a gente obteve através do experimento referentes à refração. E aqui foi referente à verificação experimental da reflexão interna total, né, onde a gente utilizou o ângulo crítico e através desse ângulo crítico a gente chegou num ângulo de refração de 45 graus, que também é distinto, comprovando assim a teoria referente à refração, quando você tem um feixe de luz passando de um meio para o outro. E é isso, né? E agora a gente vai para o próximo experimento, beleza? Bom, né, agora a gente vai estar retratando aí sobre atividade experimental em que visa, né, a verificação experimental da refração em lentes esféricas. Então a gente vai abandonar a questão do espelho, né, e a gente vai trabalhar só com lentes. Os objetivos das atividades experimentais são as seguintes, né? Compreender como funciona a refração em lentes esféricas, identificar os tipos de lentes, bem como seus pontos geométricos, identificar e analisar qualitativamente o comportamento dos princípios, né, dos raios de luz em lentes esféricas, determinar quantitativamente a distância focal e o centro de curvatura de lentes esféricas e, por último, visualizar e compreender as imagens formadas por lentes esféricas quanto ao seu posicionamento em relação à fonte e ao objeto. No caso, a fonte seria a fonte de luz. Os materiais utilizados são esses aí. Se vocês quiserem novamente pausar para ler cada um, podem ficar à vontade. O arranjo experimental é basicamente o mesmo lá do início, só com algumas alterações. As etapas do experimento são a verificação do comportamento dos raios incidentes, né, e características de lentes esféricas. A gente vai jogar aí um feixe de luz em 4 tipos de lente, a gente vai ver o comportamento do raio de luz. E a outra parte seriam lentes convergentes e suas imagens, que foi a parte mais complexa das atividades experimentais. Os resultados. A gente vai ver os resultados para esse tipo de lente, certo? Tipo de lente, a gente identificou que ela é convergente, então ela converge o, os feixes de luz, as suas bordas são finas, o ângulo de incidência foi 0 e o ângulo de refração foi 10. Aí a gente tem a distância focal de 100, né? E todos os outros dados referentes a essa lente aqui, certo? Depois a gente fez com essa lente e a gente identificou esses resultados. Também é convergente, tem as bordas finas,
E aí são as outras características delas, né? O de incidência, de refração e tudo mais. Depois repetimos o experimento, né? O procedimento com essa lente aqui, e com essa aqui a gente já identificou uma coisa que foi bem diferente, né? Que ela é uma lente que diverge os feixes de luz e as suas bordas são grossas. Só que a gente identificou também o ângulo de refração, viu que houve refração. A gente depois fez com essa lente aqui, identificamos esses dados. Divergente, as bordas são grossas também, praticamente a mesma coisa da anterior. A gente identificou que duas lentes foram convergentes e duas divergentes. E essa questão da classificação está muito relacionada com a sua geometria, principalmente quanto à questão das bordas. As bordas, quando grossas, mas que a parte central, os raios divergem. Quando as bordas são finas e a parte central é mais grossa, elas vão convergir. Os raios luminosos vão convergir. E aqui foi os resultados que a gente obteve, né, para analisar a questão das imagens. Vocês podem ficar à vontade para observar a tabela, pausando também. Eu não vou explicar cada partezinha porque vai prolongar muito o vídeo, né? E vai ficar até cansativo para vocês entenderem. Mas esses aí foram os resultados que a gente obteve na segunda parte do experimento, para aquele segundo objetivo que eu já tinha citado lá em cima. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção, né? E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato.